Política agora, Roberto Azevedo chegando aqui no nosso meio-dia, com um assunto que não é nem positivo para os empresários, tampouco para você, trabalhador. Câmara aprova a reoneração da folha de pagamento. Na prática, Roberto, o que significa? Empresários vão pagar mais impostos. E se empresários vão pagar mais impostos sobre a folha de pagamento, significa que o preço do produto final vai aumentar e tudo isso dentro de um contexto. Mas eu vou explicar graficamente, porque é meio complicadinho explicar. Primeiro, o que é a desoneração, que era o que acontecia antes? Lá em 2023, o Congresso apresentou um projeto, aprovou a revelia do governo, que não queria, de que os empresários poderiam gastar de 1,5% a 4% do faturamento bruto deles para pagar a folha de pagamento. Quer dizer, tira o respiro, porque o normal é até 20% de pagamento sobre a folha de pagamento. É oneração mesmo. Tudo bem. A renúncia fiscal do governo naquela época era de 9 bilhões. O que é renúncia? O governo federal deixava de arrecadar 9 bilhões. Mas os empresários dizem que isso é uma falácia, porque eles pagando menos impostos, menos oneração sobre a folha, eles faturavam muito mais e com o pagamento de outros impostos, eles garantiam esses 9 bilhões, não tinha problema. E ainda são responsáveis por 9 milhões de empregos gerados, são 17 setores da economia brasileira. Mas aí, esta dívida, entre aspas, esta renúncia fiscal de 9 bilhões aumentou para 18 bilhões. Como, Roberto? Que matemática é essa de 100%? Porque os senhores deputados federais e senadores, como são muito bonzinhos com as bases deles, pensando na eleição municipal deste ano, essa aprovação foi no ano passado, final de 2022, na realidade, eles aprovaram que municípios até 156 mil habitantes, que seja a maioria dos municípios brasileiros, passaram a pagar 8% da folha. Então, houve uma desoneração também sobre a folha das prefeituras, em vez dos 20%. Quer dizer, 18 bilhões de renúncia fiscal, o Palácio do Planalto não aceitou. Se você fosse governo, você também não aceitaria, nem eu. Toca à frente para a gente ver o que aconteceu na prática. A Câmara dos Deputados aprovou apertado, folgado, gente, 253 votos a 67. E isso porque estava até faltando quórum. A partir de 2025, pelo que foi aprovado, os setores da economia, os 17 setores, na contribuição previdenciária, a cada ano vai aumentar 5%, a partir do ano que vem, 2025, até chegar em 20% em 2028. De novo, vai voltar tudo que era em 2028. Será escalonado? Será, mas traz um prejuízo e insegurança jurídica para as empresas. Vamos para frente, isso aqui ainda tem que passar pelo Senado, hein? Portanto, para compensar toda essa roubada, que é roubada com o nosso dinheiro, dinheiro público, o governo diz que vai usar 8 bilhões e 500 milhões de reais de valores retidos nos bancos. Valores esquecidos, que termo interessante, né? É aquele dinheiro que você não pegou, que a gente fica dizendo toda hora lá no SCC-10, vai lá no Banco Central, vê se você tem direito a alguma operação bancária, algum resíduo, você não pegou, está lá. São 8 bilhões e 500 milhões de reais. E mais depósitos judiciais. O Banco Central teve que dar o aval para isso aqui. E o Jabuti? O Jabuti era esse aqui, ó, que é os 156 mil moradores de municípios a teste que estavam recebendo desconto dos impostos sobre a folha. Realmente, foi uma jogada politiqueira de quinta que beneficiou as prefeituras, também não sou contra prefeituras, a gente mora nos municípios, mas foi um agrado do Congresso para as bases, porque era ano eleitoral em 2024, deu no que deu. Então, a renúncia passou de 9 bilhões para 18 bilhões. Aí, realmente, ninguém aguenta. Fizeram uma armadilha toda para a gente pagar a conta depois. Bom, é reflexo ainda da pandemia, né? Na retomada, não foi? Essa ideia da desoneração da folha? Essa ideia da desoneração, e aí vem o lado mais triste da história, começou lá com Dilma Rousseff, em 2010. Aí ela implementou em 2011, para os 17 setores da economia, para dar competitividade. E agora o governo do mesmo PT, da qual pertence a dona Dilma Rousseff, diz que essa desoneração da folha é inconstitucional. Faltou dinheiro no caixa, faltou dinheiro.
voltaram com a cobrança dos Só que impostos. esse dinheiro aí que vai ser amortizado não conta no déficit primário, não. Entendi. Não conta. Roberto, obrigado, viu? Grande explicação para a gente, os impostos da Folha que começam a ser cobrados novamente escalonados até 2028. Tem que passar pelo Senado. E se tiver modificação no Senado, volta para a Câmara. Eita, Mas o bolso é nosso que vai pagar, não tenha dúvida. Obrigado, Roberto. Até daqui a pouco.